Apareceu, bacana. Oi, gente, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje novamente na nossa série Update Legal da ABVCAP. Eu sou Ângela Ximenes, superintendente executiva, e nós tivemos ontem um update legal e regulatório sobre temas tributários com Matos Filho. Hoje temos com o Lefossi, nosso associado apoiador, um update legal trabalhista sobre todas as questões que surgiram pós-pandemia Covid. E hoje nós estamos aqui com o Aloísio Lima, que é sócio trabalhista da Lefossi. Aloísio tem vasta experiência na área de direito de trabalho, com foco em assessoria em rotinas de trabalho e contencioso judicial e administrativo, defendendo interesses de clientes nos procedimentos especiais. Graduado pela Universidade Estadual de Londrina, especializado em Direito Empresarial do Trabalho pela FGV. Estamos também aqui com Paulo Perecim, que também é advogado da prática trabalhista da Lefossi, tem expertise na área de contencioso judicial e administrativo, em defesa dos interesses societários ou em operações de mercado de capitais. Graduado pela PUC de Campinas e mestrando de Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo. Então, eu vou passar a palavra a eles vão fazer uma breve apresentação. Vocês, por favor, encaminhem suas perguntas pela ferramenta de Q&A. Qualquer dúvida técnica que vocês tenham, vocês podem encaminhar pelo chat. Nossa equipe de TI vai estar aí dando apoio. Então, com a palavra, vocês, por favor, Aloísio e Paulo. Muito obrigada a Lefossi por se juntar à BVCAP
nessa jornada aí de trazer esses updates para todos os nossos associados. Obrigado, Ângela. Uma boa tarde a todos. Eu queria agradecer à BVCap pela oportunidade, agradecer a todos os participantes que estão aí disponibilizando o seu tempo, que a gente possa compartilhar um pouco de nossa experiência em questões de rotinas trabalhistas, as últimas decisões tomadas por empregadores e o que vem afetando os empregados em relação a esse estado de calamidade pública em razão da crise do Covid-19. Espero poder colaborar, esclarecer, e de alguma forma estamos aqui também à disposição para que seja um fórum aberto, onde todos podem trazer aí seus questionamentos e uma forma também de compartilhar experiências. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Faço das minhas as palavras do Aloysio. É um prazer falar para vocês essa tarde, para poder compartilhar um pouco do que nós temos aprendido, né, em meio a essa pandemia e aprendido com os nossos clientes em relação às medidas de enfrentamento dessa crise, no que diz respeito às rotinas trabalhistas e aos procedimentos de RH, o que as empresas têm feito para poder contornar da melhor forma possível esse momento tão desafiador que nós temos passado. Vai ser um prazer falar com vocês e a gente está à disposição também para responder os questionamentos ao final. Obrigado. Acho que o que a gente pode tentar voltar um pouquinho ao tempo e no início desse semestre, com toda a crise mundial que a gente vinha ouvindo, toda aquela onda vindo da China a respeito dos casos da gripe e de que maneira isso poderia afetar, era tudo muito distante, nós não tínhamos aí qualquer ideia dos impactos que isso causaria na vida pessoal e profissional de todos nós, independente da localidade, estado onde reside, idade, profissão, estado social, formação, é algo que venha trazendo impactando a vida e a rotina de todos os cidadãos. Isso no Brasil, mas no mundo. A gente tem aí uma oportunidade muito grande no Leforce de assessoria a muitas empresas estrangeiras que possuem aqui seus braços, né, suas filiais, ou mesmo suas investidas no Brasil. E a gente tem compartilhado grandes experiências com essas empresas desde o exterior e a preocupação deles aqui com relação ao futuro das suas sociedades aqui no Brasil. E quando a gente volta no início, desde fevereiro, quando, pelo decreto parlamentar, a pedido do presidente da República, foi decretado o estado de calamidade pública, que a princípio ele é estendido até o dia 31 de dezembro de 2020, aonde, em razão a essa situação toda da pandemia, o próprio estado de calamidade aponta por uma situação de força maior, e trazendo ali, na sequência, uma grande dúvida, porque ninguém tinha vivenciado até então uma crise com tamanha repercussão e afetando a todos indistintamente. Então, a preocupação do lado econômico e empresarial, também dos próprios trabalhadores, no sentido de permanência ou a continuidade ou manutenção dos seus postos de trabalho e como enfrentar toda essa situação. Porque logo em seguida, a decretação do estado de calamidade, vieram ali as normas subsequentes, inclusive estabelecendo isolamento e quarentena e as consequências disso nas relações também de trabalho. Quando a gente pensa em quarentena, é toda essa situação macro de afastamento, né, do grupo ou da população, não isolando em razão da situação específica de contaminação ou da evidência, né, do afetamento pelo corona diretamente, mas com uma chance de redução à exposição e não aumento de casos. Já o isolamento, ele vem como uma situação mais impositiva de tirar do ambiente o profissional ou a pessoa, o cidadão que tem ali o diagnosticado ou as evidências do coronavírus, né, pelo afetamento da própria doença. Nessa situação, vem também a preocupação, porque, de um lado, a economia, do outro lado, afastamento, do terceiro lado, a necessidade de manutenção do trabalho, e como fica também a saúde. É uma questão uma questão pública, uma questão individual. Você não ir à rua, você não contamina pessoas, você não prolifera a doença e você evita, né, o pico
dessa situação, mas de que maneira eu me mantenho dentro do posto de trabalho. E aí, pelo empregador, de que maneira eu consigo gerar renda, gerar capital, se as minhas atividades, até por ordem municipal, estadual, federal, existem diversas diferentes. Nós vivemos aqui no estado de São Paulo, temos aí a ordem do governo do estado estabelecendo a quarentena até o meados de maio. Então, dessa situação, surgiram as medidas provisórias subsequentes, trazendo aí algumas alternativas onde o empresariado poderia flexibilizar alguma das rotinas, alguma das questões das relações de trabalho, visando a perpetuação do contrato de trabalho, porém com alguns ajustes de maneira a manter a atividade ou a redução dos custos envolvidos. Mesmo porque, com a impossibilidade de trabalho, a primeira definição que se teve é que a pessoa ausente em razão da quarentena ou do isolamento, para fins técnicos, para fins legais, na ordem trabalhista, esses dias ausente do trabalho seriam considerados como falta justificada, tanto para o servidor público quanto na atividade privada. Então, esse tempo de isolamento e quarentena não poderia ser descontado dos trabalhadores. A primeira medida que nós encontramos, a medida provisória editada, foi a 927, de 22 de março. Foi a primeira que trouxe ali uma série de regras, que algumas delas já previstas na CLT, já desde a forma originária ou após a reforma trabalhista, traziam essas alternativas de ajustes nas rotinas, porém elas deveriam ser estabelecidas de uma maneira, não digo formal, mas existiam ali procedimentos mais específicos que deveriam ser observados. E numa situação de emergência, de pandemia, então, o tempo, 10 minutos equivalem a 2 dias. Então, a pressa em se estabelecer, em adotar os procedimentos, fez com que o governo trouxesse essas medidas com a maneira de flexibilizar a situação dessas pessoas que não poderiam atender os seus postos de trabalho, do empresário que não poderia continuar com as suas atividades abertas ao público, e que maneira garantir alguma atividade ou algum direito ou a compensação desses direitos. Elas são aplicáveis especificamente no modelo em que elas foram editadas para o período de calamidade pública, ou seja, por enquanto, até dia 31 de dezembro de 2020, exceto que venha aí alguma nova norma, alguma ordem e antecipe, mas por enquanto é 31 de dezembro de 2020. Então, todas as regras que nós vamos conversar agora, elas seriam aplicáveis neste período. Ela reconhece também a pandemia como um motivo de força maior que, de qualquer maneira, traz essa emergência, traz a necessidade de implementação com uma celeridade a tempo hábil para que as coisas aconteçam, para evitar as doenças, para evitar um prejuízo maior, para evitar desligamentos. Lembrando que a primeira ideia do governo ao editar essas medidas foi visar trazer evitar um número massivo de desligamentos. Então, se eu demoro com procedimentos para a adoção dessas medidas, eu posso chegar numa situação que eu voltar um passo atrás e a adoção disso seria tarde demais. Ela permite nisso que empregador e empregado ajustem individualmente essas condições de trabalho de uma maneira mais informal, então ela não necessitaria exatamente nos aspectos mais conservadores, como consta da CLT e de normas que complementam, o envolvimento de sindicatos nessa negociação específica. Existem algumas exceções que o Paulo vai até tratar com relação a 936, mas estas outras medidas elas se tornam muito mais flexíveis e rápidas, com possibilidade de implementação em 48 horas. E, de alguma maneira, como tem a situação que você adotou e antes da medida provisória já tinha a situação de empregados que não poderiam mais atender os postos de trabalho, ela veio aí a referendar algumas dessas medidas, desde que elas fossem condizentes ou coerentes com a medida provisória e dentro do que regra a nossa Constituição Federal, elas seriam referendadas com a medida provisória. A primeira delas, que a gente traz, é que muitas pessoas que teriam a condição
de realizar suas atividades à distância, embora já previsto na CLT, que foi uma das inovações junto com a reforma trabalhista, o teletrabalho, o home office, foi a alternativa mais emergencial, a imediata que foi adotada, dentre todas elas. Pois do dia para a noite, ou de uma semana para outra, os trabalhadores se viram aí com a possibilidade ou com a necessidade de trabalhar em casa. As empresas, na forma como elas tinham, dentro dos subsídios tecnológicos que dispunham, ela buscou todas as medidas, todas as formas de implantar que o empregado, neste período, pudesse desenvolver as suas atividades de casa. Embora não tivesse ali um acordo, um ajuste de teletrabalho ou a forma estabelecida, o que trouxe a segurança pela medida provisória é que, desde que tenha sido implementada com essa segurança e com as mínimas condições estabelecidas em lei, após a medida provisória, a empresa deve formalizar os termos e condições em até 30 dias. Isso é só para dizer no tocante a que tipo de equipamento é disponibilizado, que tipo de eventuais reembolsos, se isso ocorre ou não, seriam concedidos pelas despesas incorridas pelo trabalho em casa, e outras condições muito particulares, a depender das atividades. Amplamente negociado, não existe uma obrigação, por exemplo, como eu disse, de uma indenização ou remuneração pelos utensílios, né, pelos meios telemáticos que a pessoa utiliza para performar suas atividades em casa, mas isso é passível de negociação entre as partes. De toda sorte, dentro desse período, encerrada a necessidade do teletrabalho, as pessoas voltariam às suas atividades regulares como elas eram antes, ok? Mas isso foi uma maneira de permanecer dando a garantia aos empregados que desenvolvessem suas atividades, mas não mais presencialmente. E daí o teletrabalho, o home office, como se coloca. Aquelas pessoas que não têm, às vezes você pensa, aqui é muito mais uma atividade de assessoria, consultoria, e talvez aquela pessoa com a manufatura que consegue fazer ou desenvolver isso de casa. Para pessoas que não teriam condições deste desenvolvimento, outras alternativas surgiram, como, por exemplo, a antecipação de férias, tanto individuais como a concessão de férias coletivas. E isso, ela veio de uma maneira extremamente inovadora, porque você colocaria em férias, respeitados aí no mínimo 5 dias, o período de gozo, mas em 48 horas você poderia notificar o empregado estar em gozo de férias imediatamente, a partir observando esse prazo de comunicação. E ele gozaria, ainda que esteja dentro do período aquisitivo, aqueles primeiros 12 meses, onde completa aí o direito aos 30 dias, ainda que ele não completo, haveria a possibilidade do gozo antecipado dessas férias. E ainda férias futuras. E dessa maneira, elas antecipariam o descanso durante esse período de calamidade, para compensar essa impossibilidade do trabalho, para a manutenção do vínculo de emprego, é uma alternativa de que esses 30 dias, ou mais 30 dias, ou quanto for estabelecido para descanso de férias, as pessoas pudessem sair, e isso no momento em que as atividades voltam a toda a regularidade das atividades normais, o empregado e o empresário têm ali a possibilidade da continuidade da relação sem ter que fracionar no meio desse período, né, do retorno, com afastamento de seus trabalhadores em férias. As férias coletivas também, como eu falei, as regras elas continuam em termos de fracionamento, o gozo de 10 dias, no mínimo 10 dias, mas ela já não traz mais aquela necessidade de comunicação com antecipação a sindicatos ou próprias autoridades trabalhistas junto ao Ministério da Economia para iniciar o gozo de férias coletivas. No próximo slide, nós temos pensando também nessa questão de antecipar descansos futuros, o que a medida provisória trouxe é trazer para agora o descanso de feriados que não sejam feriados religiosos. Então, feriados municipais, estaduais
ou federais, eles poderiam ser somados durante esse tempo de ausência ao trabalho como uma maneira de compensar esses feriados futuros. Então, descansaria agora e na data efetiva, oficial dos feriados, haveria o trabalho regular. Banco de horas também é uma das alternativas para aquelas pessoas que também não têm a condição de comparecimento ao posto de trabalho, porque não é uma atividade essencial, e também não teria condições de realizar as suas atividades a domicílio. Nessa situação, foi estabelecido a possibilidade de ajuste entre empregador e empregado, o regime de trabalho especial em banco de horas, onde esse tempo em residência seria computado em débito, ou seja, em favor do empregador, para um descanso em até 18 meses após o estado de calamidade. Se a gente pensar isso como um paralelo, como é a legislação hoje existente, fora da medida provisória, fora desse estado de calamidade, a compensação de regime de banco de horas em negociação individual, que é o que é permitido aqui, ela poderia ser descansada unicamente dentro de 6 meses da sua realização. Se houvesse descanso em 12 meses, isso imporia a negociação coletiva. O que traz aqui é essa possibilidade do descanso, da compensação desse descanso em horas débito em favor do empregador, com a prorrogação da jornada diária em até 2 horas pelo empregado. E isso ocorrendo num período de até 18 meses. Então, a maneira de o tempo livre que eu tive agora, o tempo em residência, ser acumulado para jornada extraordinária no futuro, sem o acréscimo de horas extraordinárias, compensando horas uma por uma. Nesse período, a gente verifica que existem diversas situações ou preocupações, desde contratação, demissão, acompanhamento. O que houve também, dentre as exigências administrativas, isso é um foco bastante importante para quem tem uma atuação direta em recursos humanos, são os exames admissionais, exames periódicos, os complementares. Houve a suspensão da obrigatoriedade desses exames. O único que manteve-se obrigatório é o exame demissional. Este, sim, é o que vem sendo realizado e aí segue a regra normal, até mesmo para que a pessoa possa ter ali garantido que foi corretamente desligado e para poder levantar também todos os seus benefícios e direitos após o término da relação contratual. Outra alternativa muito prática nesse período, para quem ainda mantém as suas atividades, é a postergação do recolhimento das contribuições ao FGTS relativas às folhas de pagamento de março, abril e maio. O empregador teria ali a alternativa, a possibilidade, é uma decisão própria, de suspender esse pagamento e retomar a partir de julho. Então, o período de março, abril e maio seriam acumulados e aí a contribuição ao fundo de garantia ela passaria a ser realizada relativa a esse período em até 6 vezes, mas 6 vezes iguais. Então, se você optar pelo recolhimento em 3 vezes, são 3 parcelas iguais. Não existe o fracionamento de acordo com o empresário que queira fazer, realizar os depósitos. Sendo certo que, ainda que haja esta suspensão nesse período, na hipótese de algum desligamento no período, cabe ao empregador imediatamente proceder ao depósito na conta vinculada do empregado, de modo que ele possa levantar esses valores, num desligamento sem justa causa. Mas, de qualquer maneira, a obrigação de depósito imediato ela ocorre se houver o desligamento antes dela iniciar os depósitos em julho ou antes de encerradas as parcelas que ela venha observar para compor esses valores não quitados em março, abril e maio. Isso não impede ou não traz um risco de
em sendo necessário alguma certidão de regularidade das contribuições dos depósitos do FGTS que apareça como débito. Tanto que a própria medida provisória estabelece que esta suspensão ela não impacta na regularidade. E os certificados eles seriam emitidos em 90 dias, já considerando a regularidade do procedimento. Pode ter um problema se passado o tempo da suspensão, a empresa não efetuar os pagamentos corretos. Aí sim, pode ter uma certidão negativa. A questão de fiscalização e autuações, a gente observa também que a ideia da medida provisória é que este período seja muito mais uma atuação orientativa das autoridades fiscais trabalhistas do que punitiva. Então, busca-se muito mais o encaminhamento, esclarecimento, o ajuste para uma regularização de algum procedimento que não esteja adequado, do que a punição. Mesmo porque, nessa situação de pandemia, de afastamento, as decisões acabaram sendo tomadas dentro do conforto jurídico, mas de uma maneira inicialmente muito instintiva. Nunca foi vivenciado um estado, uma crise como essa. Na nossa geração, isso não é presente. Então, a atuação das autoridades trabalhistas é muito mais de compor a regularização do que uma punição. Exceto se você observa ali um caso de um acidente de trabalho com morte, ou então trabalho em situação análoga de escrava, ou trabalho infantil, que são situações gravíssimas e que a intervenção tem que ser imediata e pontual. Nessa situação toda, muito se questiona a respeito dos profissionais que eventualmente sejam aí acometidos com o coronavírus, afastados ou que infelizmente venham a óbito, como que isso seria regulado ou reconhecido numa relação de trabalho. A própria medida provisória traz aí o indicativo de que a contaminação pelo coronavírus ela não é considerada uma doença ocupacional. Essa é a regra principal. A exceção é a demonstração de que a contaminação ela ocorreu em razão da atividade, pelo risco de contaminação decorrente do próprio trabalho desenvolvido pelo colaborador. Seria um exemplo simples, mas alguém que trabalha em laboratório de análises clínicas e que vai verificar a situação do coronavírus, as pessoas que eventualmente trabalham no hospital e ali acabam na manipulação de pacientes, acabam se contaminando, e isso ficaria evidente o nexo causal entre a doença e o afastamento. E a atividade, desculpa. Então, essas seriam situações macro para, em um primeiro momento, medidas que foram permitidas ou regulamentadas pelo governo como alternativa de reduzir o impacto das rotinas trabalhistas, sobretudo daqueles que não tinham condições de manter abertos seus negócios, né, suas atividades regulares. Em continuidade a isso, nós tivemos a medida provisória 936 de 2020, foi algo que veio com decisões ou com situações muito mais agressivas em termos da primeira, já que ela impõe aí regras que podem reduzir salários e suspender contratos de trabalho. Nesse sentido, passo a palavra para o Paulo para trazer para a gente alguns pensamentos e experiências que nós tivemos com clientes a respeito da 936. Ótimo. Obrigado, Aloysio, por apresentar a primeira das medidas, que foi a medida 927. E eu iniciaria dizendo justamente isso. Na cronologia dessas medidas que foram editadas pelo governo, nós tivemos essa primeira medida 927 e não sei se todos vão se lembrar, mas teve uma polêmica grande na 927 que era relacionada a uma possibilidade de direcionamento dos empregados para um treinamento, para cursos de aprimoramento, com a possibilidade de suspensão dos pagamentos de salário. Era um item que constava de um artigo desta primeira medida provisória, que o Aloysio mencionou, mas em função da pressão social e de toda
a celeuma que gerou essa disposição, porque na prática ela previa a possibilidade das empresas afastarem os empregados sem pagar salário. Esse item foi revogado, esse item específico que previa esse aprimoramento, e aí 1 semana e 2 dias depois veio essa medida provisória 936, que é a que eu vou passar a falar agora, que de certa forma veio com alguma possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho sem pagamento de salário, mas com outro tipo de subsídio garantido pelo governo, que não era o que estava previsto na medida 927. Então, a medida 936, que veio um pouquinho mais de 1 semana depois da medida 927, a ideia central, né, que ela traz é a ideia de possibilidade de redução de jornada e de salário, né, redução proporcional de salário e da jornada de trabalho dos empregados, ou de suspensão dos contratos de trabalho. Então, como é que ela seria aplicável? Ela seria aplicável naquilo que diz respeito à suspensão dos contratos, aquelas empresas que, em função da quarentena decretada, seja pelo governo estadual, seja pela prefeitura, municipal, não consigam dar continuidade à exploração da atividade econômica. Então, haveria a necessidade de uma medida que respaldasse essa suspensão dos contratos, que é o que a medida provisória 936 traz. E a redução proporcional de salário e jornada, ela é aplicável e muito bem-vinda para aquelas hipóteses em que a empresa sofreu uma drástica redução de demanda. Então, os clientes deixaram de demandar tanto, a saída, o fluxo de mercadorias ou mesmo de prestação de serviços reduziu sensivelmente, a empresa precisa adotar uma medida para poder conter um pouco dos custos momentaneamente, né? Então, essa é a ideia que permeia essa medida provisória. Para a gente poder honrar o nosso compromisso com o tempo aqui, a gente consolidou nesse slide um pouco das regras e condições gerais, tanto para a suspensão quanto para a redução proporcional de jornada e salário, né? E o que a medida provisória diz? Também, a exemplo do que acontece na 927, ela diz que as regras que ela traz só são aplicáveis durante esse período de calamidade pública que inicialmente está reconhecido pelo decreto até 31 de dezembro desse ano. As regras que são trazidas por essa medida também são aplicáveis a todos os empregados, inclusive os aprendizes, né, que tem um conjunto de regras específicas, e também os trabalhadores submetidos à jornada parcial, que é aquela jornada de 6 horas ou menos, a depender do tipo de atividade desempenhada. Como regra geral, a hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, ela pode durar no máximo por 90 dias, sejam eles consecutivos, né, meses consecutivos ou não. Então, a empresa pode inicialmente firmar um contrato para reduzir por 30 dias, depois, se ela achar necessário, ela pode renovar esse contrato por mais 30 dias, ou ela pode inicialmente firmar um contrato por 60 dias, voltar à atividade normal e depois, passado mais um mês, fazer um novo contrato por 30 dias. Não há necessidade de que seja em período ininterrupto ou subsequente. Mas o importante é ter em mente que a ideia, o período máximo para redução de salário e jornada é de 90 dias. Já para as hipóteses de suspensão do contrato, esse período é de 60 dias no máximo. Obviamente porque a hipótese de suspensão dos contratos ela é uma hipótese mais gravosa e que traz um impacto maior para os empregados, né? Então, a ideia da medida provisória é que você possa suspender esses contratos com subsídio governamental, mas desde que o período também não ultrapasse 60 dias subsequentes ou não. As duas hipóteses de suspensão ou de redução proporcional de jornada e salário, ela propiciam o recebimento pelo empregado afetado por essa medida de um benefício que foi batizado, nomeado de benefício emergencial. Esse benefício ele toma por base, para fins de cálculo, a parcela do seguro-desemprego que esse empregado teria direito. Então, numa hipótese de rescisão sem justa causa usual, em que o empregado teria direito a se habilitar no seguro-desemprego, é justamente aquela parcela do seguro-desemprego que vai ser tomada como base para que esse benefício emergencial seja calculado. Mas é importante não confundir as duas coisas. Não é o seguro-desemprego que esse empregado vai receber.
Ele vai receber um benefício emergencial que tem uma natureza própria e que foi criado justamente em função dessa pandemia. De modo que esse empregado, ainda que afetado por essa medida, não venha no futuro a ser dispensado, ele ainda vai ter direito a receber o seguro-desemprego padrão, o seguro-desemprego habitual, como a gente está acostumado. A regra geral também para as duas situações, seja de suspensão ou de redução proporcional de jornada de salário, é de que o empregador que deseja adotar essas medidas com os seus empregados deve enviar, com pelo menos 2 dias corridos de antecedência, uma proposta desse acordo individual. Essa proposta, nós temos visto uma dificuldade muito grande dos clientes em operacionalizar isso, porque, de fato, como você não tem contato com as pessoas, a maior parte das empresas já colocou o pessoal em home office, ou então já afastou, antecipou férias e muitas pessoas não têm o contato físico, presencial. O que nós temos orientado é que as empresas minutem essa proposta de acordo, enviem essa proposta aos empregados que ela pretende fazer esse ajuste e obtenham um aceite desses empregados, depois dos devidos entendimentos, via e-mail. Esse aceite pode vir por e-mail, ainda que as assinaturas sejam colhidas posteriormente, a hora que isso for possível, a hora que as atividades retomarem a normalidade. Uma vez firmados esses acordos, sejam eles de suspensão ou de redução, eles precisam ser encaminhados ao Ministério da Economia, isso é uma determinação legal da medida provisória. Eles precisam ser enviados por meio de um portal na internet, que é um portal de comunicação do próprio e já extinto Ministério do Trabalho, que hoje é uma Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. Então, as empresas precisam acessar esse portal, preencher os formulários de envio desses acordos e submeter os acordos individuais ao Ministério da Economia no prazo de até 10 dias contados da assinatura. Isso é importante porque o recebimento do benefício emergencial está condicionado ao recebimento pela autoridade pública, pelo Ministério da Economia, desses informativos, desses avisos de acordos individuais. A medida provisória prevê que o benefício vai ser pago até 30 dias após a informação prestada pela empresa, né? Então, a gente, na verdade, 30 dias após a celebração do contrato, desde que a informação tenha sido prestada em até 10 dias. Por isso que a gente ressalta essa importância e tem assessorado muitos clientes nessa parte para que esse prazo seja respeitado. E além do Ministério da Economia, também o sindicato da categoria tem que ser informado sobre esses acordos individuais. A ideia inicial da medida provisória era que o sindicato, conhecedor da realidade que essas pessoas estão submetidas, ele pudesse avaliar, de repente, algum desvio de conduta por parte da empresa ou desvirtuamento na utilização desse instituto. Então, de repente, ele recebe um acordo e a empresa adotou um determinado critério. Depois, a mesma empresa manda um acordo com outros critérios. Então, a ideia de informar o sindicato seria para que ele pudesse averiguar se, na perspectiva coletiva de tratamento desse assunto, a empresa estava sendo coerente ou não. Mas aí a gente viu também recentemente que essa previsão acabou gerando uma discussão perante o STF. Houve, num primeiro momento, a prolação aí de deferimento de uma liminar pelo ministro Lewandowski, para dizer que esses acordos individuais teriam que estar sujeitos à aprovação do sindicato para fim de validade. Depois esse julgamento se estendeu com a apresentação de outras medidas até chegar ao plenário do STF. E, felizmente, na semana passada, o STF decidiu que a validade do acordo não está condicionada à aprovação do sindicato. Os acordos, o espírito da medida provisória, para tentar trazer mais celeridade na resolução desses problemas que nós temos enfrentado, é justamente o espírito de permitir que as partes negociem individualmente e que esse acordo tenha validade e eficácia imediatos. Então, felizmente, o STF validou essa disposição da medida provisória, trazendo um pouco mais de segurança para as empresas, e os nossos clientes também seguiram com esses acordos. Como eu já disse, é importante que esses acordos sejam comunicados nesses prazos, porque existe lá a previsão de que o empregador vai ficar responsável pelo pagamento do salário integral, seja na redução ou, no caso, suspensão do contrato,
caso esse prazo de comunicação não seja respeitado. A contrapartida aos empregados que são afetados por essa medida, seja nas hipóteses de suspensão ou de redução, é que existe uma percepção de que, agindo dessa forma, as empresas estão tentando preservar os empregos, porque seria muito mais fácil para a empresa, do ponto de vista de custo, dispensar os empregados ou cortar cargos, cortar custos e cortar pessoal, fazer redução de quadro funcional. Mas a medida traz justamente essa ideia de que é necessário um esforço a mais para que as empresas possam manter essas pessoas. E por isso, a medida provisória 936 dispõe que os empregados afetados, seja pela redução proporcional de salário e jornada, seja pela suspensão dos contratos, vão ser beneficiados com uma estabilidade provisória no emprego. Essa estabilidade ela vai durar, ela vai ser efetiva durante o período de vigência desse acordo individual para redução ou suspensão e por um período igual ao período em que o contrato vigorou. Então, a gente até colocou um exemplo aqui, né? No caso de um empregado que tem o seu contrato suspenso por 60 dias, ele vai ter, na prática, o direito a uma estabilidade provisória de emprego de 120 dias, porque são justamente os 60 dias em que o contrato individual de trabalho dele foi afetado por esse ajuste de redução ou de suspensão. E no momento em que as atividades retomam a normalidade, ele também permanece por igual período de tempo elegível a essa garantia provisória de emprego. Então, essa é a principal contrapartida no momento em que a gente vê que os números de desempregados Brasil afora crescem desenfreadamente, né? A gente tem visto exemplos lamentáveis a respeito desse assunto. Aí a gente passa um pouco aqui a gente tentou resumir ao máximo as informações que estão contidas nessa medida provisória, mas de fato é muita informação para a gente tentar consolidar tudo e trazer isso de uma forma didática. Tratando especificamente das hipóteses de redução proporcional de jornada e salário. Como é que isso acontece na prática? Então a empresa propõe aos empregados que ela deseje reduzir a jornada e o salário, uma minuta de um acordo individual, ou mesmo as condições desse acordo, ela pode enviar isso, apresentar presencialmente, ou então enviar isso por e-mail. E esse acordo ele tem que seguir mais ou menos essas métricas, né? Se a redução proposta pela empresa for uma redução de 25% do salário habitualmente recebido pelo empregado, e aí o salário básico, né? Aquele salário nominal que consta lá do olerite, independentemente de remuneração ou outras verbas que compõem a remuneração. Se a redução é de 25%, esse empregado vai receber 25% de um valor que tem como base de cálculo aquela parcela do seguro-desemprego a que ele teria direito. O seguro-desemprego, ele tem uma variação, a parcela de seguro-desemprego, a Luísa pode me ajudar que ele tem isso mais fácil de cabeça, mas salvo engano o valor máximo é cerca de R$ 1.813. Ela vai de isso, vai de 1.045 a 1.813. E aí vai contar de acordo com o tempo de contrato e algumas outras variáveis. Então, toma-se por base o valor da parcela de seguro-desemprego que esse empregado faria jus, caso ele tivesse sido dispensado, e o que o governo vai pagar para esse empregado, quando a redução for de 25%, é uma quantia equivalente a 25% desta parcela, que seria a parcela do seguro-desemprego. No caso de redução de 50%, o que o governo vai pagar a título de benefício emergencial vai ser um valor equivalente a 50% desta parcela que o empregado teria direito, que pode variar de R$ 1.045 a R$ 1.813, como disse o Aloysio. E 70% de redução também vai ter um subsídio a título de benefício emergencial de 70%. Quando a gente fala de redução em 25%, ela pode ser negociada livremente para todos os empregados por meio de um acordo individual. Essa é uma disposição da medida provisória. Então, um acordo individual pode ser usado para que, quando a redução é pequena, 25%, isso seja formalizado. Para as demais faixas, de 50% e 70%, as empresas têm que observar essa regrinha que está trazida ali naquela coluna sobre a possibilidade do acordo individual. Então, quando os empregados têm salários de até R$ 3.117, que na prática são 3 salários mínimos, ou salários acima de R$ 12.202,12,
e diploma de nível superior, eles podem negociar individualmente para redução nos percentuais de 50% e 70%. Do contrário, o único percentual que admite, de redução que admite a negociação individual para todas as faixas de ganho é o percentual de 25%. O racional por trás disso, muito rapidamente, é que aqui o governo, a ideia do governo é que os empregados com remuneração, com salário mensal de até 3 salários mínimos, eles vão ter uma redução no ganho muito pequena, porque o subsídio que vão receber a título de benefício emergencial vai acabar cobrindo a redução que a empresa vai operar nos pagamentos mensais. E os empregados que ganham acima de R$ 12.200 são aqueles que a reforma trabalhista trouxe a ideia dos hipersuficientes, que podem negociar livremente as condições do contrato e que, portanto, para eles não haveria necessidade de uma negociação coletiva. Agora, os empregados nessa faixa, entre 3.117 e 12.202, eles necessariamente, para que tenham redução de salário de 50% ou 70%, precisam ser contemplados por uma negociação coletiva. Aí cabe à empresa procurar pelo sindicato da categoria para buscar por uma negociação coletiva que contemple essa situação. Tá? Quando a gente fala, voltando um pouquinho, quando a gente fala de redução, a regra mais importante é que a razão salário-hora seja mantida. Então, se você vai reduzir 25% de salário, precisa reduzir 25% da jornada. E assim sucessivamente. Não pode ter um desequilíbrio nessa redução, porque ela tem que ser justamente proporcional. Por meio de acordos individuais, esses são os únicos percentuais aplicáveis, 25%, 50% ou 70%. Não há que se falar em graduação maior ou menor de percentuais por meio dos acordos individuais. Mas por meio de acordo coletivo é admissível a adoção de percentuais como, por exemplo, 30%, 40%, 65%, a depender da intenção e da possibilidade das empresas. Lembrando que nessas hipóteses, o benefício emergencial, o subsídio pago pelo governo vai ser sempre nessas proporções, de 25%, 50% e 70%. Embora as reduções possam ser em outros percentuais por meio de negociação coletiva. Agora, quando a gente fala da outra hipótese, que é a hipótese de suspensão do contrato de trabalho, que é justamente para as empresas que, por algum motivo de quarentena decretada estadualmente ou municipalmente, não consigam dar continuidade na atividade, a gente tem uma outra tabelinha aqui aplicável. A suspensão significa o empregado não vai trabalhar durante esse período, ele vai permanecer em casa com as atividades suspensas, e a empresa ela vai ser obrigada ou não a pagar alguma quantia a depender do faturamento, da receita que ela tem obtido no ano de 2019. Se ela teve uma receita bruta em 2019 de até 4,8 milhões, ela não precisa pagar nada a esse empregado. Ele vai permanecer afastado e vai receber 100% do valor a que ele teria direito no seguro-desemprego. Se a receita bruta anual da empresa foi superior a 4,8 milhões, a medida provisória exige que a empresa pague 30%, o equivalente a 30% do salário desse empregado, a título do que ela chama de ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória, a medida provisória diz que não tem natureza salarial, que é uma parcela indenizatória, paga justamente para compor esse ganho, essa receita do empregado, nesse momento de suspensão, e que, portanto, por não ser uma parcela com natureza salarial, ela não tem reflexos em outras verbas trabalhistas e não serve de base de cálculo para recolhimento de FGTS, INSS e imposto de renda. Mas, lembrando, ela só é obrigatória nessa hipótese de suspensão de contrato com receita bruta anual em 2019 superior a 4,8 milhões. Aquela regrinha sobre a possibilidade de ajuste individual para esse acordo de suspensão também vale aqui. Em se tratando de suspensão, não tem nenhuma hipótese aqui que a gente possa dizer que independe a faixa de ganho para que possa ser feito por via de acordo individual. No caso de suspensão, é levado em consideração a faixa de ganho do empregado. Se ele ganha, portanto, até 3 salários mínimos, ou mais que R$ 12.212 e tem diploma de nível superior, ele pode ajustar essa suspensão, seja na primeira hipótese, sem ajuda compensatória, seja na segunda hipótese, com ajuda compensatória, ele pode ajustar individualmente.
Os empregados compreendidos nessa faixa entre 3.117 e 12.200, eles só podem ter os contratos suspensos por meio de negociação coletiva. Uma outra disposição da medida provisória em relação à suspensão é que as empresas que adotarem esse mecanismo, seja por acordo individual ou coletivo, são obrigadas a manter todos os benefícios assistenciais aos empregados, aqueles benefícios usualmente concedidos. A gente tem tido muito questionamento das empresas em relação ao Vale Transporte. E nós temos visto que, inclusive em fóruns de debate, em outras instâncias de discussão, que a recomendação é que o Vale Transporte não se enquadra nesse conceito de benefício assistencial, porque ele decorre de lei, ele decorre de uma obrigação legal e ele decorre de uma situação fática que exige o pagamento, que é o fato do empregado ter que se deslocar de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então, se não está havendo o deslocamento usual desse empregado, nós defendemos que é possível suspender o pagamento do Vale Transporte. Tá? Mas os outros benefícios assistenciais, como Vale Alimentação, Vale Refeição, Plano de Saúde, Cesta Básica, todos esses, principalmente esses relacionados à saúde e alimentação do trabalhador, têm que ser mantidos. E só para reforçar o que eu já disse, durante o período da suspensão não pode haver nenhum tipo de trabalho ou acionamento deste empregado. Ele tem que ficar, de fato, com o contrato suspenso, sem qualquer tipo de acionamento, trabalho para entregar, porque isso pode descaracterizar a suspensão do contrato com exigência de pagamento pela empresa de todos os salários desse período. Eu não sei como é que a gente está de tempo aqui, pessoal, porque eu não estou vendo o chatzinho nosso aqui. Eu não sei se eu posso passar pelo próximo slide ou se essas ideias estão... Eu tenho mais 5 minutinhos para a gente falar sobre mais dois? Sim, pode avançar um pouco ainda. Então, vamos lá. Outras disposições comuns à redução e suspensão. Em qualquer hipótese, esses ajustes individuais, essa condição de afetação do contrato de trabalho individual dos empregados, ela vai ser suspensa, vai ser cessada e vai tudo retomar a normalidade se houver a cessação do estado de calamidade pública, ou seja, se por algum motivo o governo decreta uma outra medida legislativa dizendo que aquele estado de calamidade que deveria perdurar até 31 de dezembro já terminou, então as empresas devem retomar os contratos como eles foram celebrados. Também, no caso de encerramento do período de redução ou suspensão que foi pactuado com o empregado, no instrumento individual, ou se houver antecipação pelo empregador do período de redução ou suspensão. Então, ainda que, por um exemplo, eu tenha celebrado essa semana como empregado, que ele vai permanecer com o contrato suspenso durante 60 dias, e na semana que vem a gente começa a perceber algumas medidas de relaxamento da quarentena e as empresas optem por retomar, elas podem antecipar o término dessa negociação individual e retomar os contratos de trabalho no seu curso normal. Aquela ajuda compensatória que eu disse que era obrigatória na hipótese de suspensão para as empresas que tenham tido receita superior a 4,8 milhões, ela pode ser concedida por ato unilateral da empresa em qualquer hipótese de suspensão ou de redução. Não, ela é obrigatória naquela hipótese da suspensão com faturamento acima de 4,8 milhões. Mas ela é uma faculdade, ela pode ser usada pela empresa nas hipóteses de suspensão, ainda que a empresa não tenha uma receita superior a 4,8 milhões, e nas hipóteses, qualquer uma das hipóteses de redução proporcional de jornada e salário. Algumas empresas têm optado por pagar essa ajuda compensatória porque ela não tem natureza salarial, ela serve para prestigiar ou auxiliar um pouco esse empregado que vai passar por um momento de dificuldade em função da redução do ganho. Ela deve ser necessariamente ajustada nesse acordo individual, ela não pode ser concedida só por um ato verbal do empregador, ela precisa constar desse documento para que não haja questionamento sobre a sua natureza. E ela vai também servir, ela vai poder ser deduzida do lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real para fins de imposto de renda da pessoa jurídica e também para fins de contribuição social, INSS da empresa. Tá? Então, por isso, algumas empresas têm adotado fazer uma combinação, optado por fazer uma combinação entre a redução com um pouco de ajuda compensatória, fazendo um planejamento para explorar bem essas possibilidades. E aí,
ainda por último, em relação a essa medida provisória 936, também é uma disposição comum para suspensão ou para redução, já que ambas as hipóteses prevêem a estabilidade provisória do emprego. Se o empregador dispensar um empregado que foi impactado pela redução ou pela suspensão durante o período da estabilidade, ele tem que seguir essa regrinha e pagar uma indenização equivalente ao período restante dessa estabilidade. Então, se o empregado tiver sofrido uma redução de 50% do salário, ele vai ter direito a 50%, aliás, a redução entre 25% e 50% do salário, ele vai ter direito a uma indenização de 50% dos salários que seriam devidos pelo empregador até o final do período da estabilidade. Se a redução que o empregado sofreu foi de 50% a 70%, seja via negociação individual ou coletiva, serve para todas as hipóteses aqui. O empregador fica obrigado a pagar 75% do salário que o empregado teria direito até o final do período da estabilidade. E se o empregado sofreu uma redução superior a 75% ou foi submetido à suspensão do contrato de trabalho, que a gente falou há pouco, o empregador tem que pagar 100% dos salários que seriam devidos até o final do período da estabilidade. Então, algumas empresas têm também questionado, poxa, eu quero colocar um departamento aqui em suspensão, porque eu não tenho demanda, mas eu não sei ainda se eu vou ter que reestruturar essa área ou não depois da crise. O que eu tenho que ficar atenta em relação a isso? E o que nós temos dito é exatamente isso. Você pode suspender. Se você pensar em rescindir esses contratos, você vai ter que observar essa regra gradativa de indenização dos salários devidos até o final do período. E para terminar, que eu já até alonguei muito aqui, eu só queria deixá-los cientes de uma medida provisória, que é a 944 de 2020, que veio um pouquinho depois, 2 dias depois dessa medida 936. Ela prevê a possibilidade das empresas recorrerem a uma espécie de financiamento da folha de pagamento, se socorrerem de um empréstimo que vai ser também subsidiado pelo governo para poder pagar parte dos salários durante esse período. As regras gerais são de que podem se beneficiar empresários, sociedades e empresários. Então, empresários, os microempreendedores individuais, né? As sociedades empresárias e cooperativas, menos aquelas sociedades de crédito. Só são elegíveis a esse benefício as empresas que tenham tido receita bruta em 2019, que é o ano de comparação, entre 360 mil e 10 milhões de reais. É possível que esse empréstimo ele abranja toda a folha de pagamento, ou seja, na verdade é necessário que ele abranja, você não pode excetuar e escolher que vai socorrer só a um determinado grupo de empregados, e é possível que ele se estenda por até 2 meses de pagamento, 2 meses de folha, limitado a 2 vezes o salário mínimo por empregado, ou seja, R$ 2.050 mais ou menos, né? Perdão. O que mais? Essa folha ela deve ser processada diretamente por uma instituição financeira participante, porque o depósito ele é feito diretamente nas contas dos empregados em relação a essa parcela que é subsidiada pelo governo. As condições que já foram fixadas na medida provisória é que depois a empresa que se beneficiar desse empréstimo, ela vai ter que pagar isso em até 36 meses, com juros de 3,75% ao ano, e ela vai ter uma carência de 6 meses para início do pagamento, com capitalização de juros durante esse período de carência. Então, isso traz mais uma possibilidade das empresas se utilizarem de uma forma de manter os empregos, preservar o pagamento de salários, ainda que reduzidos, e as empresas que aderem a essa medida provisória, a essa condição de empréstimo, também são obrigadas a conceder estabilidade no emprego para os empregados, desde o período em que perdurar esse financiamento da folha até 60 dias após o recebimento da última parcela da linha de crédito pelo empregador. Então, se ele combinou o pagamento, o recebimento desse empréstimo em 2 parcelas, 2 meses de folha, ele vai ter que manter a estabilidade dos empregados dele por até 60 dias após o recebimento dessa última disponibilização financeira pelo governo. Acho que de tudo isso, o que a gente tem visto bastante são as empresas combinarem essas medidas provisórias, adotando o home office para aqueles empregados que podem adotar, passando pela suspensão dos contratos para aqueles setores que não têm condições de continuar
trabalhando, principalmente setores produtivos na indústria ou em fábricas específicas que não estão trabalhando, e até usando de redução proporcional de jornada e salário, usando de redução aliada a esse financiamento de folha, para poderem superar essa crise que de fato pegou a todos de surpresa e exigiu medidas drásticas como essas que a gente está apresentando para vocês. Então, dito isso, eu devolvo a palavra aos organizadores e a gente fica à disposição para poder responder aos questionamentos e também permaneceremos à disposição para atendê-los sempre que necessário lá no nosso escritório ou agora no nosso home office. Paulo, eu tenho uma pergunta aqui para você. Eu acho que você até já esclareceu, não sei se foi no meio da sua apresentação que foi jogada a pergunta. Paulo, não é necessária a anuência do Ministério da Economia e do sindicato para a formalização dos acordos entre empregador e empregado, certo? Certo. Entendo que você já esclareceu esse ponto quando você falou do julgamento do Supremo, né? Exatamente. É isso mesmo, não é necessário. Houve um movimento inicial para que se declarasse a inconstitucionalidade desses acordos individuais, porque a Constituição, de fato, exige uma negociação coletiva quando se trata de redução de salário, mas o STF interpretou a Constituição de forma a adaptar a legislação à necessidade social que a gente está vivendo. Então, hoje, o que nós temos é que a validade imediata desse acordo não depende da aprovação do Ministério da Economia ou do sindicato, sem prejuízo de que, eventualmente, no futuro, um acordo ou outro que tenha extrapolado os limites ou não tenha observado o que a medida provisória trouxe, venha a ser questionado, seja pelo sindicato ou por alguma autoridade trabalhista. Por isso que é importante ter uma assessoria jurídica especializada para poder seguir com esses acordos, para que eles não sejam alvo de questionamento no futuro. Tá, eu tenho aqui uma outra pergunta. Estagiários têm algum tratamento especial? Quer responder essa, Luiz? Na verdade, o que a própria lei, eles têm a possibilidade na situação do regime CLT. O que ela traz expresso é a condição de aprendiz, que também é uma das condições do regime CLT. O estagiário que tem a situação de bolsa de estudos, essa relação de contratação diferenciada, você pode seguir aí um bom senso de aplicar algumas das condições, mas ela não segue exatamente a regra que está ali na medida provisória como uma atenção específica a esse grupo, né, essa classe de trabalhadores, vamos chamar assim. Mas você pode sim negociar um ajuste com esse estagiário que não é empregado, de maneira que se adeque aí à necessidade, à condição, à oportunidade de trabalho, desenvolvimento das atividades ou a necessidade da contraprestação, né, que é a bolsa de estudos que seria estendida a esse estagiário. Ele poderia trabalhar em home office dentro do horário limite dele? Nessa outra situação, sim, o estagiário ele tem uma limitação específica, né? Ele tem um limite da jornada de 6 horas. De qualquer maneira, a questão do home office, questão de férias, acho que todo esse tratamento prévio, sim, acho que ele é bastante possível de ser estabelecido, estendido ao estagiário de uma maneira bastante simples e coerente, porque a relação acaba demandando esta rotina de trabalho e essas outras alternativas. No caso lá da 927, ele não tem um FGTS, mas ele teria ali um período de descanso, ele teria os dias de trabalho que ele poderia desenvolver em casa, ele teria os dias de férias e assim por diante. Então, é possível, sim, estabelecer esse ajuste dentro do período de calamidade também com o estagiário. E questão da bolsa também é uma possibilidade de você ajustar, ou mesmo da suspensão do período de estágio. A questão é que, havendo aí a contratação intermediada, né, pela instituição de ensino, ou por um centro de integração, escola e empresa, tem que fazer aí um aditamento ou buscar de que maneira estabelecer, porque tem um prazo também, né, o contrato de estágio, se a pessoa tem ali dentro do período de calamidade, isso vai se extinguir, você não tem como postergar ou prorrogar, mas eventualmente você conseguiria ajustar uma suspensão desse período.
E aí nós temos aqui uma outra pergunta, vou deixar essa como última para a gente não avançar muito no tempo e sugerir, os contatos de vocês estão aí, que as pessoas enviem diretamente para os contatos de vocês. É o seguinte, pode reduzir salário e jornada dos empregados enquadrados na exceção do artigo 62 da CLT? Como isso seria feito, já que não tem controle? Essa é uma pergunta bastante inteligente, porque também, né? É uma contradição que não foi sanada e não foi explorada pela medida provisória. A gente está enfrentando muito esse questionamento por conta dos empregados que são transferidos para o regime de home office. Porque o artigo 62 da CLT ele fala justamente que as hipóteses nas quais o empregado não é sujeito a controle e fiscalização de horário e, portanto, não recebe horas extras, né? Não presta e não recebe pagamento por horas extras, são as hipóteses de jornada externa, incompatível com controle e fiscalização, cargo de confiança com encargo de gestão e teletrabalho. Então, hoje, com um grande número de pessoas que estão trabalhando em regime de home office, as empresas têm retomado para nos perguntar como é que a gente faz, porque eu não controlo o horário dessas pessoas, e se eu passar a controlar o horário das pessoas que estão no home office, eu estou abrindo um precedente negativo de que eu estou descaracterizando esse regime de home office. Eventualmente, essa pessoa pode, no futuro, me pedir pagamento de horas extras. Então, a nossa recomendação tem sido a seguinte: de fato, não existe uma disposição legal específica sobre isso, é uma questão confusa, mas a interpretação mais razoável que a gente pode dar é que as empresas, para esses empregados, não devem proceder qualquer tipo de controle. Elas não devem estabelecer controle de horário, porque eles estão na exceção do artigo 62 de controle de jornada e pagamento de horas extras. No caso de redução de jornada e de trabalho para essas pessoas, o que nós propomos é que o acordo individual a ser firmado, ou mesmo na negociação coletiva, conste que a disponibilidade, o tempo à disposição da empresa para essas pessoas também vai ser reduzido proporcionalmente. Então, se aquele empregado que faz um home office, o fato de não existir um controle de horário não significa que não tenha uma expectativa de disponibilização de tempo pelo empregado. O que o empregador não sabe é o momento que o empregado começa a trabalhar e o momento em que ele termina de trabalhar. Mas o empregado sabe que ele contratou aquele empregado para prestar 8 horas por dia, por exemplo, ou 6 horas por dia. Então, o que a gente diz é, nessas hipóteses de suspensão para as pessoas não, de redução para as pessoas não sujeitas a controle, que essa disponibilidade de carga horária também seja reduzida, isso seja ajustado de maneira abstrata e genérica, de que aquele empregado que não é sujeito a controle nos modos do artigo 62 também reduza proporcionalmente o tempo dele à disposição ou a disponibilidade para ser acionado por parte do empregador. Ótimo, acho que a gente chegou aqui no nosso tempo final. Queria agradecer demais a vocês, foram super esclarecedoras as apresentações, tanto do Paulo quanto a Luísio. A BVCap agradece muitíssimo vocês terem disponibilizado seu tempo para compartilhar aqui todas essas dúvidas, e a gente incentiva quem tiver mais alguma dúvida que mande diretamente a vocês. Só lembrando que amanhã a gente tem um update legal sobre temas societários, né? Também com o nosso associado apoiador Tosini Freire. E muito obrigada a vocês aí pelo tempo, a vocês todos que participaram também por estarem aqui junto da gente. E mandem sugestões, temas outros interessantes que vocês queiram ouvir. A BVCap está aberta, eventos@bvcap.com.br. Podem mandar sugestões de outros temas que vocês queiram discutir aqui com os nossos associados especialistas. Muito obrigada a todos. Obrigado a vocês, uma boa tarde, um abraço a todos. Espero vê-los em breve, todos com saúde. Obrigada. Pessoal. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau. Tchau.